Já... Peixão, vamos lá. Atlético Paranaense 2, Santos 1. Depois de alguns dias estou gravando o vídeo. Agora eu vou conseguir gravar com um pouco mais de tranquilidade aí. Tô no emprego só. Vai dar para fazer os vídeos aí. Mas vamos falar do jogo. Atlético Paranaense 2, Santos 1. Eu já tinha dito em vídeos atrás que o Vojvoda era o Carille que habla. E ontem ele foi o Carille que habla. Covardão. Foi covardão. O Vojvoda foi covarde. Ele não tem confiança nos atletas que ele coloca em campo. Ele não tem confiança. Ele joga por um ponto fora de casa. Num gramado, né? O pasto de plástico. Já ouviu falar do pasto de plástico? Ou pasto de rolha? É o gramado do Atlético Paranaense, que é ruim para o desenvolvimento do futebol do Atlético Paranaense e também do seu visitante, mas eles estão acostumados a jogar no pasto. Eu olhei aquele gramado ali e lembrei da Vila Belmiro lá nos anos 90, que quando chovia, no comecinho dos anos 90, chovia, virava aquele lamaçal. Agora, eu nunca tinha visto um lamaçal de plástico, mas ontem a gente conseguiu ver. E aí, ele não tendo confiança nos atletas que ele tem no elenco, me coloca, né? E aqui, em algumas outras oportunidades aqui, eu já tinha defendido o Zé Ivaldo. Mas hoje eu não vou defender ele, não. Ele de fato é burro. E não merece estar vestindo a camisa do Santos. Porque não pode um atleta profissional, um cara já tarimbado, vivido, você esperar isso de repente de um garoto da base, que sobe, e de repente no desespero ali, pega um cara, quer puxar o cara. Olha, eu até entenderia. Falei, não, tá aprendendo. Mas o Zé Ivaldo, ele já é um cara tarimbado, já é um cara vivido, já passou por diversos clubes, já passou por diversas situações, faz o terceiro pênalti dele no ano, numa burrice que não tem tamanho, por falta de visão de jogo. Não merece estar no Santos. Não merece. Não merece estar no Santos, não merece vestir essa camisa do Santos. Toma um gol com 2 minutos e aquilo que eu já falei pra você. O Santos, ele vive correndo atrás do rabo. O Santos corre atrás do próprio rabo. Ele toma o gol, aí ele se cansa pra poder empatar e pra poder virar. Todo jogo é isso aí. Sabe? O Atlético Paranaense é um time ruim. Treinado por um cara ruim, mas que tem o mesmo estilo de jogo que tem o Vojvoda. A maioria dos técnicos joga desse mesmo jeito aí. Vai lá, faz aquela pressão inicial em cima, aquele monte de cara em cima, e aí deixa aquele buraco lá atrás. O Santos poderia ter se aproveitado melhor disso, em alguns momentos até se aproveitou, mas poderia ter aproveitado mais. Mas sai atrás do resultado, né? Atrás do placar, aí precisa ficar correndo atrás para poder empatar. Depois que empatou, com a bela jogada do Miguelito, e aqui é outra coisa que eu vou falar também, o Miguelito, nesses últimos jogos, tem mostrado que merece mais oportunidade no time principal, que merece estar junto, Bom Tempo merece estar junto ali. Tá se mostrando brigador, tá se mostrando, sabe, um pouco mais, digamos assim, competitivo. E era uma coisa que não acontecia em outros jogos, quando ele entrava, parecia que estava desfilando dentro do campo. É jovem ainda, tem muita coisa para aprender, mas a gente também precisa dar opções para ele, porque se ele vai jogar de meia, e é outra coisa que eu já falei isso aqui em muitos vídeos lá atrás, se tem um meia, você tem um meia que sabe armar, que tem um bom toque de bola, que consegue o drible, que consegue achar os companheiros para passar a bola, ele vai se destacar. Ele tem o drible, está tendo competitividade com força física, mas chega na hora de passar, ele não tem para quem passar, porque ninguém desce junto com ele, ninguém acompanha a jogada. E isso aí é um erro de treino, erro do treinador, que precisa, já que você quer ter um meia de ligação, você precisa que outros pontas, que os dois pontas, ou pelo menos os laterais, deem a opção de passe, para que ele possa passar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente fica segurando a bola no meio de campo ali, esperando o adversário vir para tomar a bola da gente. E quando o adversário vem, ele vem com 2-3.
Essa que é a grande realidade. Entendeu? Então, a gente vive correndo atrás do rabo, fomos lá, empatamos o jogo, ok. Miguelito, ó, nota 1000. Bom tempo, nota 1000 também. E aí a gente fica naquela briga ali no meio de campo, né? Um ataca de um lado, outro ataca do outro, o Brasão fez algumas boas defesas, a gente precisa chutar mais de fora da área, que é outra coisa que eu já falei também. O gol do Tassiano saiu como? De fora da área. A gente fez gol lá no Santos, chutando como? De fora da área. Mas precisa melhorar a pontaria. Miguelito, por exemplo, deu um chute de fora da área que isolou a bola. Mandou lá no Couto Pereira. Então são situações, sabe, que precisam ser melhoradas. Mas o técnico também precisa se ajudar. Ele precisa se ajudar. Eu vou dizer uma coisa pra você. No meu ponto de vista, o Vojvoda não serve para permanecer no Santos. Ele não tem confiança nos atletas que estão dentro do elenco. Ele coloca sempre os mesmos caras. Colocou Lautaro Dias. Colocou João Basso. Inclusive, tem muita gente falando do erro do João Basso ali na entrada da área. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu olhando aquela bola chutada de fora da área, aquele chuteco que o cara deu ali, o Kelvin, o tal do Viveiros nem encostou na bola. Nem encostou naquela bola. Mas aos 44, 45 do segundo tempo, a gente perdeu o jogo. A gente perdeu um jogo para um time ruim, num gramado de plástico ruim, e que a gente vai sofrer as consequências para conseguir reconquistar esses pontos lá na frente. Porque o time do Santos, né, o Vojvoda, ele não confia nos jovens. Ele poderia ter colocado o João Ananias, ao invés de ter colocado o Zé Ivaldo, ou de repente ao invés de ter colocado o João Basso, sabe? Poderia ter colocado outros atletas, poderia ter colocado o Matheus Xavier, ao invés de ter colocado o Lautaro Dias, sabe? Poderia ter inovado, poderia ter feito algo diferente ali. Mas aí eu fui ver a coletiva dele. Fui ver a coletiva dele e os repórteres tiveram coragem de perguntar por que Lautaro Dias, por que João Basso, e ele respondeu que ele queria segurar 1-1. Queria o empate. Aí você vê, depois que você ouve do próprio técnico que ele queria segurar o empate, aí você... Ele transfere para ele toda a culpa, né, do resultado. Aí a culpa não é do João Basso, aí a culpa não é do Zé Ivaldo, aí a culpa não é do Lautaro Dias, a culpa é do técnico. Que ele mesmo está dizendo que queria segurar aquele resultado. Ele não jogou, né, não fez as trocas mais pro final para poder vencer o jogo. De um time fraquíssimo. Que o time do Atlético Paranaense é fraquíssimo. Gosta de jogar na transição, no pasto de plástico lá, entendeu? Tem aquele tal de Viveiros que é ruim, que dói. Eles têm uma vantagem que a gente não tem, mas nesse último jogo não foi tão visto assim, que é o chute de fora da área. Mas veja, o segundo gol saiu de quê? De um chute de fora da área. Um chuteco de fora da área que entrou lentamente para dentro do gol do Santos. E não apareceu uma alma para chutar aquela bola para fora. Então o técnico chamou toda a responsabilidade, a culpa é do Vojvoda. A culpa é da diretoria, a culpa é do Alexandre Matos, que contratou esse monte de bagre para ganhar salário de mais de 1 milhão por mês e fazer a gente passar raiva. Esta é que é a grande verdade. Agora você tem os garotos, eu tô batendo nessa tecla, o Delay, o Santista tá batendo nessa tecla, entre outros caras aí que somos viúvas da base, vamos colocar assim. Nós somos viúvas da base porque a gente acredita, nós acreditamos que a molecada da base pode entregar muito mais do que esses caras que estão entrando em campo aí. Agora, para que eles possam entregar muito mais, é preciso que tenha um técnico que tenha paciência para explicar, para pedir, para orientar, para formar esses moleques para o time profissional. A gente tá com um técnico que tem se mostrado aí um Fábio Carille, medrosão, cagão, entendeu? Que é o caso do Vojvoda, que tem medo de colocar os garotos da base e confia nos
nos anciões, né? Nos anciões, nem lembro mais como é que fala essa palavra. Confia nos velhinhos. Confia nos velhinhos. E aí acontece esse tipo de coisa. Gente, a terceira rodada nós estamos apenas com 1 ponto. Apenas com 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Tem chão ainda? Tem muito chão ainda, muita coisa pode acontecer. Mas veja, a gente tem um início de Campeonato Brasileiro, da maneira como nós estamos tendo, é sinal de que nós vamos sofrer o campeonato inteirinho. Se continuarmos a jogar da maneira como nós estamos jogando. Se continuarmos a ter atuações de jogadores que são experientes, mas ao mesmo tempo são burros. São burros. Sabe, que faz aquilo que o técnico manda. E quando o técnico não manda, ele faz aquilo que dá na cabeça dele, que é puxar o cara dentro da grande área. Com 450 mil câmeras, só ele e o cara. É triste. É triste. Eu quero acreditar que a gente ainda vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é a terceira rodada ainda, muita coisa vai acontecer e tal, mas se nós continuarmos, né, o técnico, comissão técnica, continuar a colocar esses atletas dentro de campo para jogar esse futebolzinho medíocre do jeito que está acontecendo, se a gente não entrar em campo para vencer, de fato para vencer, adversários fracos, a gente não vai conseguir ter isso. A gente vai brigar de novo pela zona do rebaixamento. O Santos vai novamente brigar pela zona de rebaixamento. E é triste um time do tamanho do Santos, de novo, mais um ano, brigando dentro da zona de rebaixamento. E aí você vai passar pano pro técnico? Não tem como passar pano pro técnico. Tem caras aí, muitos caras que estão ainda defendendo a permanência do Vojvoda dentro de... Ah, porque ele não tem peças. Ah, porque ele não tem peças. Cara, ele tem que se virar com as peças que ele tem. Ele tem que saber quem é que tem mais condição de jogo dentro desse elenco que está aí. Ah, mas o Alexandre Matos contratou mal. Concordo. A diretoria do Santos contratou muito, mas muito mal. Só que a gente não pode ter medo de vencer. A gente não pode querer apenas empatar ou perder de pouco. Ou a gente joga para vencer, ou a gente não entra em campo. Ou a gente joga para vencer, ou a gente não entra em campo. Agora é uma vergonha, pleno 2026, a CBF autorizar a ter jogo de futebol num gramado de plástico, parecendo um pasto, né? Um pasto artificial. É isso que é o gramado do Atlético Paranaense hoje, um pasto artificial. Gramado de rolha, de plástico. É triste, cara. É triste. É ruim pro Atlético Paranaense e é ruim também para os visitantes. Mas eles já estão acostumados a jogar ali naquele chiqueirão que se tornou o estádio do Atlético Paranaense. Os caras vêm lá, porque esse é o mais moderno do mundo. Bom, não sei. Talvez a estrutura, mas o gramado, olha, é dos anos 90. Gramado nos anos 90, 80. Eu lembro da Vila Belmiro nos anos 90, quando tinha ainda Paulinho McLaren lá. Rapaz... Olha, o gramado era um barro, olha, era barro. Ali a gente não consegue identificar o que é aquele gramado ali. Perdemos 3 pontos. Estamos aí na zona de rebaixamento. É terceira rodada ainda. Muita coisa pode acontecer. Mas enquanto estiver essa turma jogando dessa maneira aí, a gente não vai ter êxito. Vai ser sempre... esse tipo de coisa aí que nós estamos vendo, a gente brigando, correndo atrás do rabo. A gente não pode confiar em caras como o Zé Ivaldo, a gente não pode confiar em caras como Lautaro Dias, que tem medo da bola, briga com a bola briga com ele, não tem nenhuma intimidade com ele, né? Quem mais? O próprio João Basso, que não sabe, a gente não entende ainda por que está dentro do clube. E outros caras. Tem outros caras aí, Mike, por exemplo, que não entrega nada. Eu já falei aqui, falo de novo. Enquanto nós estivermos apostando em cavalo manco, enquanto o técnico estiver apostando em cavalo manco, a gente não vai evoluir. Não vai evoluir. Você tem no banco o Robinho Júnior, você tem no banco o Matheus Xavier, você tem no banco
João Ananias, você tem outros garotos da base que poderiam dar outra dinâmica para esse time. Poderiam jogar de outra maneira. Não, mas é que eu gosto de um time marcador. Então vai pro inferno. Vai procurar um time que goste desse estilo de jogo. Vai treinar o Atlético Paranaense. Vai treinar o Atlético Paranaense. E esses outros caras aí, youtuber, que gostam desse estilo de jogo, vocês estão comendo aí agora o que vocês estavam pedindo tanto. Que acha que é bonito isso aí. Ah, não, mas a culpa é do jogador. Não, a culpa é do estilo de jogo. Eu já falei isso e falo de novo, estilo de jogo. A gente joga igual as outras equipes. E a gente não tem material humano para isso. Para jogar na base da força. O futebol hoje só é força. Esquece habilidade. A hora que aparece um jogador com um pouquinho mais de habilidade, o cara barra, não, isso aí não pode, porque, veja bem, ele não tem força física para aguentar o embate com o adversário. Então tá bom, a gente vai vendo aí essa porcaria aí desse jogo aí. É uma dureza, cara. É uma dureza. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu assisti esse jogo eu tava cansado, porque fazia dias que eu tava trabalhando meio diretão aí. Assisti o jogo e fui dormir. Não tive paciência pra gravar vídeo, pra gravar nada. Tava trabalhando de noite direto, aí depois tive que fazer um monte de coisa na empresa, levar o uniforme, fazer exame demissional e tudo mais. Tava, sabe? Aí fui assistir o jogo do Santos para poder me divertir um pouco. O time joga, como sempre, mal e perde, como sempre, também. Triste. Mas faz parte do negócio. Meu nome é Alexandre, não pedi like, né? Meu nome é Alexandre, canal Velho Santista, se inscreva aí, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Domingo tem Velo Clube. Vamos lá.